Olá, graça e paz, eu sou o pastor Luiz Silva e estou de volta trazendo mais uma breve palavra de reflexão para que nós estejamos sempre pensando naquilo que a palavra de Deus diz. Porque Paulo disse isso, ele disse que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Vamos refletir um pouco nessa palavra. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele disse o seguinte: prega a palavra, insta, ou seja, insistir com a palavra, seja oportuno, quer não. Corrige, ou seja, corrigir erros com a palavra, repreender situações com a palavra, exortar, chamar a atenção com a palavra, com toda a longanimidade e doutrina. Essa expressão doutrina é fantástica, porque ela tem sido trocada por outras coisas que não é a palavra de Deus. Ou seja, Paulo diz que lançou os fundamentos, ele disse aos Coríntios, eu lancei como prudente construtor, eu lancei os fundamentos. Só que esses fundamentos têm sido trocados, o ouro, prata e pedras preciosas, que é a palavra de Deus, por outras coisas que Paulo chama de madeira, palha e feno. Então, se nós não estivermos atentos a isso, a casa está sujeita a ruir e cair. Uma vez que nós pensamos em casa, nós estamos pensando em reforma, pensando em cuidar das coisas espirituais, as estruturas que estão dentro de nós. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora Paulo já não fala doutrina, diz sã doutrina, uma doutrina que não é adoecida, que não é doentia, uma doutrina que faz bem, e é a palavra da graça de Deus, que foi revelada a Paulo, porque ele mesmo disse isso. Eu sempre cito isso, porque Paulo disse que a Pedro e os outros apóstolos foi revelado o evangelho da circuncisão, mas a Paulo não, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Cobiças, em outras expressões, está desejos enganosos e outras coisas mais. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quantas são as fábulas que as pessoas têm ouvido? Quantas têm sido as doutrinas falsas que as pessoas têm ouvido? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, ou seja, colocar fogo no coração das pessoas, a chama da palavra, cumpre cabalmente o teu ministério. E agora você vê a situação que Paulo via e previa que iria acontecer. Tempos em que as pessoas iam dizer assim: eu não quero ouvir a verdade. Quando se toca em determinados assuntos, as pessoas não querem ouvir a verdade, eles querem aplausos uns dos outros. Então, em Efésios, capítulo 5 de Efésios, vamos lá. Capítulo 5 de Efésios, Paulo diz que há uma forma de reparar isso. Capítulo 5, versículos 11. Diz: não sejais cúmplices, não tenha cumplicidade com o mal. Uma vez que a pessoa jeitosamente vai deixando de lado os preceitos, Jesus disse isso, ele disse: olha, jeitosamente vos rejeitais o preceito de Deus. Paulo disse que as pessoas deixam a justiça divina e querendo estabelecer a própria justiça. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas, olha só, nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Só há uma forma das pessoas saber que uma coisa está certa ou errada, é quando ela é reprovada pela palavra de Deus. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir a vergonha. Mas todas estas coisas, olha só, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, qual é a luz? A luz da palavra. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam conhecidas. Quer ver? Luz se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz, ou seja, a noite pode estar sombria como for, pode haver o que for de escondido. Quando a luz da palavra brilha, todos nós com os olhos iluminados podemos ver isso é mal e isso é bem. É a única forma. Em várias passagens bíblicas, o apóstolo Paulo diz que, capítulo 4 de 1 Timóteo, ele diz que pessoas têm obedecido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Ou seja, trocaram a palavra de Deus por outras situações que não tem nada a ver com o reino celestial. 1 Timóteo 4,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, ou seja, hipocrisia, falsidade. A palavra hipócrita tem a ver com artista, né? É uma pessoa que encena uma coisa, mas que na realidade ela é outra. Dos que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. E aí ele cita uma série de coisas, que proíbe o casamento, que proíbe alimentos, né? Pois tudo que Deus criou é bom, porque pela palavra de Deus são santificados. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina sempre que nós devemos estar atentos às Sagradas Escrituras, reformando de alto a baixo, não somente uma reforma parcial, mas uma reforma interna, profunda, de fundamentos, de estrutura, de alicerces, para que a vida esteja realmente sobre a rocha, pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, nós cremos. A palavra de Deus não diz, nós recusamos, nós deixamos de lado. Seja quem for, porque Paulo disse isso. Ele disse, olha, ele disse aos Gálatas, se eu mesmo, um anjo do céu, vier te pregar um evangelho, além do que temos pregado, nós temos que ter a ousadia de dizer, isso é mentira, isso é maldito. Graça e paz, e até o próximo vídeo.